Os princípios do direito tributário, eles são fundamentos normativos que indicam o primeiro passo, indicam a direção a ser tomada pelos intérpretes e aplicadores do direito. Eles são os princípios da legalidade, da isonomia, princípio da irretroatividade, da anterioridade, do não confisco e da capacidade contributiva. Dentre os princípios do direito tributário, 5 deles ganham mais destaque. Em primeiro, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é de forma genérica encontrado no fundamento do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e o princípio da legalidade tributária no artigo 150, inciso 1º da Carta Magna. O artigo 5º da Constituição prescreve que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O artigo 150, inciso 1º da CF, diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Esses dispositivos, além de determinarem antecipadamente as condutas dos destinatários, estabelecem uma verdadeira vedação, ou seja, tributo que for criado ou majorado sem lei será flagramente inconstitucional. Um segundo princípio muito importante é o princípio da isonomia, ou igualdade, que diz, em resumo, que todos são iguais, ou seja, ele traz consigo uma vedação em seu artigo 150, inciso 2º da Constituição, em que estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão tratar de maneira desigual, de maneira diferente, aqueles que estão em classificação de igualdade, em classificação equivalente. O terceiro princípio na nossa lista é o princípio da irretroatividade. Ele é consagrado no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, ele trata sobre a vedação de uma nova lei, que ela não pode retroagir a fim de alcançar fatos geradores ocorridos antes do início da sua vigência. Ou seja, uma nova lei não se aplicará aos fatos geradores anteriormente, somente aos novos, ou seja, os ocorridos no futuro. Bem como o princípio anterior, o quarto princípio, que é o princípio da anterioridade, ele também visa garantir a segurança jurídica. Ou seja, o princípio da anterioridade ele impede que uma nova lei venha a ser aplicada de imediato. Ele subdivide-se em 2 tipos de anterioridade, sendo a clássica prevista no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição, que diz que, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e a anterioridade nonagesimal, ou noventena, com previsão no artigo 150, inciso 3º, a linha C, no mesmo diploma, que diz que, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto da linha B. Então, a primeira determina que é vedado aos entes federativos cobrarem tributo no mesmo exercício financeiro em que tenham sido editadas as respectivas leis, e a segunda anterioridade estabelece que a cobrança dos tributos não poderá ser exercida antes de transcorrido 90 dias da data da lei em que o instituiu ou majorou. Princípio do não confisco. O princípio do não confisco, ele tem em vista o direito de propriedade e da liberdade, que também são previstos na Constituição. Esses tributos, eles não podem ser utilizados com efeito confiscatório. Isso é previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, em que pese o problema se materializar o que venha a ser um efeito de confisco, podemos sustentar que a preocupação do Constituinte nesse caso foi de preservar a eficácia mínima dos princípios de proteção da propriedade e da liberdade em favor da tributação. Ou seja, caberá ao judiciário dizer quando um tributo será ou não confiscatório. Cumpre destacar que há autores que defendem que a vedação ou confisco diz respeito apenas aos tributos, e outros que sustentam que as penalidades pecuniárias ou multas
também estão abrangidas por esse princípio. Como um sexto princípio, vamos citar o da capacidade contributiva. A nossa Constituição Federal prevê no artigo 145, parágrafo 1º, que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, esse enunciado ele configura um dos verdadeiros princípios do direito tributário, porque ele tem caráter finalístico, com pretensão de complementariedade e parcialidade, almejando um estado de coisa ao ser alcançado. Logo, a gente pode perceber que o ponto principal é o respeito às circunstâncias de vida de cada indivíduo. Por fim, é importante destacar que a finalidade desse princípio é de evitar que exista uma carga tributária exacerbada sobre os membros menos favorecidos e favorável aos mais fartos de recurso. Concluindo, podemos perceber que os princípios no direito tributário eles são essenciais, pois eles norteiam, eles têm uma importância muito grande orientando a tributação e as relações que delas são decorrentes.